Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Malat. Hoje vamos falar da diferença entre o deslocamento e a distância. Lembrar que o deslocamento e a distância são grandezas estudadas a fundo na cinemática. E a cinemática é um ramo da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas, ou seja, com as forças que causam estes movimentos. Bom, primeiro, a distância é uma grandeza escalar, ou seja, ela fica definida completamente pelo seu valor numérico. E o deslocamento é uma grandeza vetorial. Além do valor numérico, precisa de um sentido e precisa de uma direção. Ora, temos um exemplo. Suponhamos que nós temos esta trajetória, onde um corpo começa o seu deslocamento num ponto e percorre uma trajetória desse gênero. Aqui no início terei o ponto A e aqui terei o ponto B. Agora, o que seria distância e o que seria deslocamento? Bom, distância é o comprimento total desta trajetória, ou seja, eu pego uma fita métrica e começo a medir a partir deste ponto. Meço tudo ou toda a trajetória que este corpo executou. Então, terei um determinado valor. A isto eu chamarei de distância, que é o comprimento total da trajetória. E o deslocamento, para achar o deslocamento, simplesmente nós precisamos do ponto final e do ponto inicial. Ou seja, o deslocamento é a diferença entre o ponto final e o ponto inicial, que é deste ponto até o ponto B. Um que é o ponto final e o outro que é o ponto inicial. Aí terei o que? O deslocamento. Matematicamente falando, terei o seguinte: deslocamento, representado por ΔX, é igual à posição final menos a posição inicial. É assim que eu calculo o deslocamento. E a distância é igual à soma dos módulos dos deslocamentos. É assim que eu acho a distância. Bom, resolvamos o seguinte exercício. Um móvel parte do quilômetro 50, ou seja, começa o seu movimento no quilômetro 50. Começa o seu movimento no quilômetro 50. Tenho um ponto aqui que eu posso apelidar de quilômetro 50 até o quilômetro 60. Quer dizer que este móvel faz um trajeto até o quilômetro 60, de onde muda o sentido, vai até o quilômetro 32, ok? Quer dizer que este móvel sai do quilômetro 60, vai até o quilômetro 32. 32, mudando de sentido. O deslocamento e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente, primeiro pede-me o deslocamento e depois a distância. Ou seja, vamos a isto, teremos o seguinte: deslocamento ΔX é igual à posição final menos a posição inicial. Ou seja, qual é a posição final e qual é a posição inicial? Lembre-se, o móvel partiu do quilômetro 50, então a posição inicial é 50. Foi até o quilômetro 60 e depois mudou de sentido até o quilômetro 32. Quer dizer que a posição final é o quilômetro 32. Então,
terei 32 menos 50. Logo, o deslocamento será igual a menos 18 km. E a distância? Aqui será igual. Bom, definimos distância como o comprimento total da trajetória. E matematicamente falando, dissemos que a distância é igual à soma dos módulos dos deslocamentos. Ok, quantos deslocamentos nós temos? 2 deslocamentos. Primeiro deslocamento, saída da posição 50 até a posição 60. E o segundo deslocamento, saída da posição 60 até a posição 32. Ok? Deslocamento 1 será igual à posição final menos a posição inicial. Ou seja, posição final 60 menos a posição inicial 50. Então teremos 10 km. É o primeiro deslocamento. E o segundo deslocamento será igual à posição final menos a posição inicial. De onde começa o segundo deslocamento? O segundo deslocamento começa da posição 60 e vai até a posição 32. Então a posição final é 32 e a posição inicial é 60. Logo, teremos menos 28 quilômetros. 32 menos 60, teremos 28 menos 28 quilômetros. Bom, calculemos a distância. A distância será igual a módulo do deslocamento 1, que é 10, mais o módulo do deslocamento 2, que é menos 28. Então, distância será igual. O deslocamento 1 é módulo de 10, que é 10, mais o deslocamento 2, que é módulo de menos 28, que será 28. Logo, teremos 38 quilômetros, que é a distância efetivamente percorrida pelo móvel. Então, logo, a alternativa correta é a alternativa C. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações. A nossa aula termina por aqui. Continuamos na próxima aula. Compartilhe o vídeo com os seus amigos e até a próxima aula. Tchau, tchau.